Olá pessoal, apresentamos para vocês o primeiro mini curso de Fisiologia do Exercício na prova do Freio de Ouro. Essa é uma realização da HorseMed Medicina de Equinos e da Lance Agronegócios. Apresentaríamos este mini curso em 3 módulos. O primeiro módulo, funcionamento das rotas aeróbica e anaeróbica durante o exercício, será apresentado a partir de agora. Em primeiro lugar, por que fisiologia do exercício? Os animais com preparo físico vão ter uma melhora no rendimento do seu desempenho durante a prova. Muitas vezes o proprietário pensa, meu animal não precisa melhorar porque fez 11, 12 de média numa prova, então esse não precisa. Precisa sim, porque um animal que faz essas médias, se tivesse um bom preparo físico, faria mais ainda, faria 12, 13, 14 de média. Então mesmo os animais com bom desempenho podem melhorar ainda a sua performance. Isso comparando com, fazendo uma analogia para o jogo de futebol, por exemplo. Não é porque a gente joga bola todos os fins de semana ou todos os dias que nós somos atletas. Para ser um atleta, a pessoa precisa de um treinamento específico para o preparo físico, para se tornar um atleta. A maioria do tempo de um jogador de futebol não é jogando bola, é na academia, é correndo a volta do gramado, é dando piques, é fazendo a preparação física. O jogo de bola representa talvez um quarto do tempo desse jogador treinando. Quando eu era jovem, eu jogava bola todos os dias. E não é por isso que eu era um atleta. Tem gente hoje aí que joga bola todos os dias e não são atletas. E quando a gente jogava bola, sempre tinha um que corria mais que o outro, tinha um que tinha mais pique, que aguentava mais aquela 1 hora de jogo, mas porque aquilo é nato dele. Aquela pessoa corre mais, tem mais pulmão que os outros naturalmente, não que seja treinado para isso. Agora, o atleta é totalmente diferente. O atleta tem um condicionamento físico específico para aguentar 90 minutos, 120 minutos jogando, dando piques, se recuperando durante a partida de futebol. É totalmente diferente. E hoje em dia o que acontece nos centros de treinamento é mais ou menos como os jogadores de fim de semana, os jogadores de futebol amador. Eles só vão para a pista treinar, jogar com bola. Ninguém tem um preparo específico para a prova a qual vai competir. Só vão para a pista como se fosse o treino de futebol, né? Peneirar, bater uma bolinha, um gol a gol, não é um preparo físico específico. O segundo benefício que a fisiologia do exercício traz a esses animais é a redução de lesões osteoarticulares. Um cavalo cansado em uma pista pesada de areia vai ter a tendência a ter lesões musculares, acidose muscular, fadiga muscular, consequentemente vai sobrecarregar as articulações e ligamentos que sustentam essas articulações. O animal com preparo, não tendo essa fadiga, consequentemente vai diminuir essas lesões. Outro fator, o terceiro benefício de um animal bem preparado fisicamente, é a diminuição naquelas lendas que a gente fala que existem em qualquer meio de cavalo atleta, de competição equestre. Por exemplo, a gente se cria ouvindo que o animal não pode tomar fenilbutazona porque vai pesar na boca. Por que ocorre isso? Porque geralmente o cavalo toma fenilbutazona no intervalo do primeiro para o segundo dia. No segundo dia os animais estão cansados, mas estão cansados porque não tem preparo físico, consequentemente vão pesar na boca, na rédea do ginete. E aí os leigos associam isso ao anti-inflamatório, associam isso ao sorinho que der de noite, associam isso à vitamina, associam isso ao treininho da noite. E isso é errado. Todas essas lendas que se criam é porque o animal não tem preparo físico adequado. No momento que o animal tenha esse preparo físico, todas essas lendas vão por água abaixo. O que vamos falar nesse primeiro módulo? Do sistema aeróbico, do sistema anaeróbico, dos tipos de provas do freio de ouro, falando em preparo físico, e da evolução da preparação física em cavalos atletas.
O sistema aeróbico, que nada mais é do que a utilização de oxigênio para que a musculatura exercite. Esse sistema é encontrado em maratonistas, falando de pessoas, e em cavalos de enduro, falando em cavalos. É um sistema que tem pouca intensidade, são exercícios de pouca intensidade, são exercícios que exigem muita resistência durante a execução do movimento, são exercícios de longa duração e que tem como combustível o tecido adiposo ou a gordura. Então, reiterando, são exercícios de pouca intensidade e longa duração, como uma maratona de 42 km, como uma marcha de resistência, que o cavalo passa 2 a 3 horas troteando e galopando de forma branda durante muito tempo. Esse tipo de sistema aeróbico necessita de uma capacidade pulmonar muito bem desenvolvida para que o pulmão ventile e leve oxigênio à musculatura para que uma rota aeróbica seja utilizada pela musculatura na presença de oxigênio, então seja produzido ATP, que é o combustível da musculatura para que essa musculatura faça a contração. Já o sistema anaeróbico, e anaeróbico quer dizer sem a presença de ar, ou seja, sem a presença do oxigênio, é basicamente, fazendo uma analogia, um corredor de 100 metros rasos ou as provas do freio de ouro. São exercícios anaeróbicos. Um corredor de 100 metros rasos faz esse trajeto em menos de 10 segundos. Ele não respira durante esse tempo. E a prova do freio de ouro são provas extremamente rápidas, de até 45 segundos, que o cavalo também não utiliza do oxigênio para contração muscular, e sim de fosfatos de alta energia presentes na musculatura. Então, são exercícios de alta intensidade e curta duração, como eu falei, como essa prova do freio de ouro, que é uma prova de mangueira, que demonstra a alta intensidade dos movimentos, a explosão muscular que o animal tem que ter, durante pouquíssimos segundos. Totalmente diferente de um cavalo de enduro que executa aquele movimento brando, pouco intenso, porém durante muitos minutos ou durante algumas horas. Esse sistema anaeróbico necessita de uma musculatura muito bem desenvolvida, pois é nessa musculatura que encontram-se os fosfatos de alta energia que serão queimados num primeiro momento durante a execução dos exercícios de alta intensidade e de pouca duração. Como funciona o sistema aeróbico e anaeróbico durante o exercício? No exercício para contração muscular, independente do exercício que for, se intenso ou não intenso, os primeiros 45 segundos vão ser de uma rota anaeróbica, por conta da queima desses fosfatos de alta energia que já estão presentes na musculatura, como o ATP e a creatina fosfatada. A partir deste momento, entramos na rota aeróbica com a utilização de oxigênio pela musculatura. Como funciona esse esquema num animal bem treinado fazendo uma prova de freio de ouro? O cavalo, por exemplo, na mangueira, o cavalo começa a executar o aparte nos primeiros 45 segundos, o cavalo bem treinado, e utiliza os fosfatos de alta energia presentes na musculatura. Quando é interrompido o aparte, começa a trocar o gado para a pechada, o cavalo utiliza o sistema aeróbico para repor esses fosfatos de alta energia à musculatura. Então, o cavalo executa as pechadas em anaerobiose, ainda utilizando o sistema anaeróbico. O cavalo jamais entra em fadiga. Um cavalo mal treinado ou mal preparado vai executar esse movimento
nos primeiros segundos, ok. Não tem um sistema pulmonar adequado para repor esses fosfatos à musculatura, não tem oxigênio que chegue para aquela musculatura sem preparo e rapidamente entra em fadiga muscular, começa a produção de ácido lático pela rota anaeróbica e o cavalo não executa o exercício com qualidade. A grande perda para um animal que entra em fadiga é a perda de performance, predisposição a lesões osteoarticulares, por trabalhar em fadiga, e em casos extremos até a rabdomiólise. Como ocorre o consumo de energia durante o exercício? O ATP é o combustível da musculatura para fazer a contração muscular. Existe ATP presente na musculatura que é queimado nos primeiros 5 a 6 segundos de contração muscular. Depois, a creatina fosfatada faz esse papel nos próximos 3 segundos. A partir disso, entramos numa rota anaeróbica pela queima de glicose até 45 segundos. Depois dessa fase anaeróbica, entramos na fase aeróbica do exercício. Queima de glicose numa rota aeróbica, queima do glicogênio até 45 minutos e a partir disso, queima dos ácidos graxos, que é a gordura. Só que numa rota muito mais lenta. Alta produção de energia, porém numa rota muito mais lenta. Como repomos esses fosfatos, essa glicose da musculatura e esse glicogênio? A partir dos ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão sendo queimados e vão sendo repostos as reservas de glicogênio, glicose e fosfatos de alta energia presentes na musculatura. Esta é a rota do consumo de energia durante o exercício. As provas do freio de ouro, como figura, volta sobre patas esbarradas, prova de mangueira, prova de paleteada, são provas anaeróbicas, provas rápidas de até 45 segundos que não necessitam do sistema aeróbico. Porém, o animal necessita de um sistema aeróbico bem treinado para que exista uma recuperação de uma prova a outra. Exemplo, o animal executou a figura em alta intensidade e alguns segundos depois vai executar a volta sobre patas. Para recuperar aqueles fosfatos de alta energia da musculatura, para recuperar a glicose da musculatura, necessita de um sistema aeróbico muito bem treinado. Para o animal fazer uma prova, uma parte de mangueira e se recuperar para fazer as pechadas, necessita de um sistema aeróbico bem treinado para que execute os exercícios anaeróbicos em alta intensidade e com muita competência. Então, as provas do freio de ouro são das provas consideradas mais exigentes do mundo equestre por esse motivo. Necessita de um sistema anaeróbico competente para a execução das provas e um sistema aeróbico competente para que o animal se recupere rapidamente e execute a prova seguinte com competência. Pessoal, esse foi o módulo 1. Esperamos ter ficado bem claro o que é um sistema aeróbico e o que é um sistema anaeróbico. No próximo módulo, no módulo 2, vamos falar das fontes de energia utilizadas nos tipos de prova do freio. Vamos falar do ácido lático, combustível do cavalo atleta de alta performance. Vamos falar do ácido lático no cavalo sem preparo físico e do ácido lático no cavalo com preparo físico. Espero ter ficado claro. Qualquer dúvida, mandem e-mails, mandem recados pelo Facebook. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado pela atenção de todos.